Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 25 de agosto da 21ª semana do Tempo Comum. Somos convidados a nos aproximar da palavra que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Palavra esta semeada, lançada nos diversos corações. Precisamos preparar a nossa vida, o nosso coração, para acolher bem. Hoje a antífona de entrada das celebrações da Santa Missa diz assim: Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-me. Salvai-me, meu Deus, o servo que confia em vós. Tende compaixão de mim, clamo por vós o dia inteiro. Devemos clamar pelo Senhor o dia inteiro, confiar a nossa vida a Ele. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar este vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, desta quinta-feira, se encontra em São Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele menos espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida à vigilância. Esta palavra é muito forte. Certamente vigiaria. O Senhor nos traz então a imagem de um ladrão que assalta a casa. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se o dono da casa soubesse em que horas viria o ladrão, ele vigiaria a casa e não permitiria que ela fosse arrombada, que ela fosse violada, roubada, enfim. Assim também é para a nossa vida espiritual. Nós não sabemos quando, qual o momento em que o Senhor virá. O Senhor, o justo juiz que nos ama e nos quer bem. Por que o Senhor pede que possamos vigiar? Para que o nosso coração não se afaste dele. Por quê? Na vida, na constância da vida e do tempo presente, pode acontecer que, no momento, por meio da aflição, do medo, da angústia, percamos a esperança. No outro momento, por meio então das realidades desta vida, dos prazeres desta vida, possamos nos afastar do Senhor, dando assim margem para o pecado. O Senhor nos convida a vigiar. Como se vigia? Pela oração. Sobretudo e especialmente
pela vida de oração. Rezar, orar, sempre sem desanimar. É diante disto que o Senhor vai, então, trazer a imagem do administrador. O administrador bom e fiel, que é capaz de dar de comer, alimentar os empregados na hora certa. Alimentar de que forma? Simplesmente com pão cotidiano? Ou o Senhor aqui fala aos seus apóstolos, sobretudo, e pede para que eles alimentem os empregados com a palavra de Deus? A palavra que se faz carne, a palavra que é, de fato, o amor encarnado. Assim, amados irmãos e irmãs, em nossa vida, todos nós somos esses administradores fiéis do Senhor pelo santo batismo. E Ele nos convida a ser fiéis àquilo que Ele nos confiou, de guardar aqueles que Ele mesmo nos deu. Nós não devemos, então, nos desviar. Nós não devemos cochilar, dormir, enfim. Precisamos estar despertos para não incorrer que, deixando-se levar pelos acontecimentos da vida presente, o nosso coração se esqueça de Deus. Peçamos ao Senhor a graça de estarmos fiéis, unidos a Ele, sem que as dificuldades do tempo presente possam nos derrubar, possam nos esmorecer. E que esta palavra de bem-aventurança, que esta palavra então de bem-aventurança em nossa vida ecoe constantemente. Feliz o empregado, bem-aventurado seja aquele que agiu conforme o Senhor esperou. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.